Este é o treinamento sobre os aditivos de arrefecimento Kick Coolant. Neste episódio, vamos conhecer as principais dúvidas sobre o uso inadequado ou incorreto dos aditivos, as recomendações e dicas para escolher corretamente um bom produto. É comum confundir as nomenclaturas de aditivo de arrefecimento com líquido de arrefecimento. O líquido de arrefecimento é o que está trabalhando dentro do sistema, ou seja, aditivo mais água. E para se obter um líquido de arrefecimento de performance superior, são necessários 3 pontos. Água de boa qualidade, é aquela isenta de minerais, cloro, flúor. Quanto mais pura é a água, maior é a capacidade e durabilidade do líquido de arrefecimento. Água mineral e água de poço contêm muitos componentes que se depositam dentro do sistema e vão se impregnando pelo caminho, formando uma borra. A água de torneira, além de alguns minerais, contém cloro, sulfeto e flúor, que na presença da água quente se transformam em ácidos corrosivos, principalmente aos metais. O MEG é substância obrigatória em todos os aditivos de arrefecimento em concentrações mínimas de acordo com as normas vigentes. A KIK só usa MEG de alta pureza para garantir a durabilidade dos inibidores, uma vez que o MEG também atua como facilitador do trabalho anticorrosivo devido à sua propriedade lubrificante. Quanto mais puro o MEG, maior é a faixa de temperatura de proteção térmica. O uso de MEG reciclado faz com que impurezas vão para dentro do sistema de arrefecimento, contribuindo para a formação de borra e superaquecimento. Os inibidores de corrosão são elementos ou substâncias que, combinados entre si, possuem propriedades protetivas contra a ação da água. Eles bloqueiam o contato direto da água com os componentes do sistema de arrefecimento, formando uma camada de isolamento. A combinação desses inibidores é o segredo químico para que o aditivo de arrefecimento consiga proteger todo o sistema. O balanço químico só é possível com muita tecnologia, pois combinar elementos ou substâncias diferentes pode acelerar uma reação corrosiva. Os inibidores precisam interagir de maneira a cumprir seu papel, pois cada um protege um tipo de material ou um conjunto de componentes, evitando os danos colaterais. O desequilíbrio ou a mistura de inibidores incompatíveis causa uma depreciação generalizada no sistema de arrefecimento. A proporção que garante uma proteção excepcional e um trabalho de longa duração dos aditivos de arrefecimento é 50-50 nos concentrados, que é a que mais se aproxima da concentração indicada na figura. A diluição está ligada principalmente ao volume ou percentual de MEG, porém, quanto mais se dilui, menor será a ação dos inibidores de corrosão. As normas hoje indicam indiretamente o percentual de MEG através da temperatura de congelamento que deve ser respeitada. Atualmente, com 33% de MEG, aproximadamente, é possível garantir o atendimento às normas. Conforme indicado na figura, 4% de inibidores são suficientes para proteger todos os metais principalmente. Porém, os aditivos devem proteger também as borrachas, plásticos, nylon e os demais materiais que se apresentam no sistema de arrefecimento. 48% de MEG eleva o ponto de ebulição em torno de 126 graus Celsius e diminui o ponto de congelamento abaixo de menos 18 graus Celsius. 48% de água garante um arraste do calor em excesso do motor e uma troca térmica adequada. Lembre-se, sem água não há arrefecimento. Outro assunto bastante polêmico é a diluição. Se você espremer 3 a 4 laranjas, terá um suco de laranja puro para uma pessoa. Mas se aparecer mais 2 pessoas como convidadas, você terá de diluir o suco com água para obter uma laranjada para todos os convidados, incluindo você. Será que o gosto vai ser o mesmo? Será que o volume de vitamina C será o mesmo? O mesmo acontece quando eu diluo o aditivo de arrefecimento. Quanto maior a diluição, menor será a capacidade de proteção e durabilidade do aditivo. Nós vimos a melhor condição de diluição no slide anterior. Para o líquido de arrefecimento, a diluição normativa é definida pela temperatura de congelamento. É preciso garantir que o MEG vai atingir os valores especificados pelas normas. Se observar as tabelas, temos as condições normativas para aditivos concentrados e prontos para uso. Se for diluir um aditivo concentrado,
precisa ser na proporção 50-50, uma parte de aditivo, uma parte de água, e atingir menos 33 graus Celsius de proteção térmica. Se você adquirir um produto já diluído, pronto para uso, a temperatura de congelamento precisa atingir pelo menos menos 15 graus Celsius. Observe que os produtos Kik Coolant pronto para uso possuem uma reserva de proteção devido à pureza no MEG utilizado, alcançando menos 18 graus Celsius. Portanto, diluições acima de 1:1 ou 50-50 vão reduzir as proteções anticorrosivas e térmicas dos líquidos de arrefecimento, ou seja, o produto terá menor durabilidade. A versão que mais se aproxima da máxima proteção será sempre a pronta para uso, pois já vem calibrada de fábrica com a melhor água possível. Agora, a melhor maneira de se proteger contra produtos inadequados e incorretos é ler os rótulos, frente e verso. Além da nomenclatura que já falamos no capítulo 2, procure por indicações do atendimento às normas de referência. As normas existem para nos proteger contra produtos ruins. Somente a unicidade desses produtos mostrados aqui, mencionando que os mesmos não atendem às normas, não é suficiente para convencer a comprá-los. O fabricante de aditivos de arrefecimento ou soluções arrefecedoras precisa colocar no rótulo o atendimento integral às normas locais, pelo menos. Outros produtos disponíveis no mercado dispensam ou não incluem o MEG em suas composições químicas. Portanto, não são aditivos de arrefecimento ou soluções arrefecedoras, talvez apenas anticorrosivos. E vimos também que um bom aditivo de arrefecimento precisa garantir proteção anticorrosiva e proteção térmica contra congelamento e fervura. Produtos sem MEG são produtos sem garantia técnica. Qual a melhor resposta para as dúvidas dos consumidores? Muitos produtos dificultam a vida dos consumidores e até aplicadores na hora de escolher um bom aditivo. Vamos analisar as dúvidas mais frequentes e entender a resposta mais assertiva. A primeira delas: por que devemos substituir o líquido de arrefecimento de tempos em tempos? Quando o óleo do motor está vencido ou a vencer, realizamos a troca. O mesmo acontece com o líquido de arrefecimento. Assim como o óleo do motor se deteriora, os inibidores de corrosão dos aditivos também precisam ser substituídos. A vantagem é que os períodos de troca dos produtos Kik Coolant são bem maiores. Segunda, diferença entre orgânicos e inorgânicos. É a natureza química e a durabilidade dos inibidores de corrosão. Os orgânicos são derivados do elemento carbono com uma durabilidade mínima de 300.000 km, enquanto os inorgânicos são derivados de sais minerais com uma durabilidade entre 30 e 45.000 km. E os híbridos? Os híbridos possuem uma base orgânica de alta durabilidade combinada com componentes inorgânicos para ações anticorrosivas especiais. Terceira, mistura de aditivos de cores diferentes. Pode? A função técnica da cor é detectar vazamento. Os grandes fabricantes usam a cor como referência à tecnologia utilizada: vermelho ou rosa para os orgânicos, verde ou azuis para os inorgânicos. Com o surgimento dos híbridos, a cor sofreu muitas variações. O fator decisivo para usar aditivos de cores diferentes é conhecer a composição química de cada um. Tarefa bem difícil. Quarta dúvida: misturar tecnologias diferentes. Apenas os aditivos híbridos garantem uma mistura balanceada de inibidores orgânicos e inorgânicos. Misturar as tecnologias pode trazer efeitos colaterais nocivos e acelerar o processo corrosivo do sistema. Quinta dúvida mais frequente: posso usar somente aditivo concentrado? O aditivo concentrado precisa ser diluído. Lembre-se que dentro do sistema temos o líquido de arrefecimento, que é o aditivo, mais água. Por isso, a solução arrefecedora acaba sendo uma opção muito interessante por já conter a proporção certa de líquido de arrefecimento. Como curiosidade, o aditivo concentrado possui no máximo 5% de água, ou seja, se não diluir, a quantidade de água é insuficiente para arrefecer o sistema. A sexta dúvida talvez seja a mais frequente: posso usar água torneiral? Vimos que a melhor água para o sistema de arrefecimento é a livre de minerais e impurezas. A água de torneira contém minerais que vão dificultar o trabalho anticorrosivo e térmico do líquido de arrefecimento, derrubando principalmente sua durabilidade. Evite sempre que possível.
Chegamos ao terceiro e último capítulo do treinamento Kick Coolant, onde repassamos as principais dúvidas e orientações sobre o uso correto dos aditivos de arrefecimento. Se tiver alguma dúvida ou quiser mais informações, entre em contato com os canais indicados nesse slide. Fique atento aos próximos treinamentos.